Se você está com dificuldade de levantar da cama pela manhã, se você sente que os seus esforços são em vão, se nada faz sentido, não tem por que se esforçar na vida, porque nada faz sentido no fim das contas, eu acho que você está no meio de uma transformação muito importante e você ainda não percebeu isso. Meu nome é Caio Costa, eu sou professor de meditação e autoconhecimento, ensino pessoas com ansiedade e depressão a ter uma mente mais focada, ter uma vida com mais sentido e também a lidar muito melhor com as próprias emoções. Então bora pro conteúdo. Eu tô falando dessa coisa de transformação porque eu mesmo passei por uma transformação que eu acho que você está passando agora, nesse exato momento. Para quem não sabe, eu sou formado em História pela USP e essa minha formação foi uma faca de dois gumes para mim, porque eu estudei muito, eu ampliei muito a minha perspectiva sobre o mundo e com essa ampliação do meu conhecimento sobre o mundo, sobre a vida, eu pude perceber os condicionamentos que minha família, que a minha escola tinham me imposto. Então eu questionei os valores religiosos da minha família, eu questionei os valores éticos que minha família tinha me proposto, eu questionei tudo que foi me ensinado, tá? Porque quando a gente amplia o nosso conhecimento, a gente enxerga o mundo de uma maneira mais ampla, menos dicotômica entre certo, errado, bem e mal. Isso então me livrou de muitas amarras que eu tinha sido preso no passado, tá? Então eu acho que você está nesse momento. Veja só, me ensinaram durante a minha infância e adolescência vários valores. Depois eu comecei a estudar, vi por meio de livros, por meio de vídeos e expandi a minha consciência. Eu expandi tanto essa percepção sobre o mundo que eu questionei tudo que eu tinha aprendido, mas eu não construí nada naquele lugar. Então ficou um vazio. No lugar daquilo que me ensinaram, ficou um vazio existencial. Então eu cheguei à conclusão inconscientemente, depois desse processo de aprendizado, que nada vale a pena. Se não tem um valor que seja realmente válido, se não tem um valor que não possa ser questionado, por que eu vou me esforçar no mundo? Se tudo é tão relativo assim, por que eu vou me esforçar no mundo? E esse era o grande cerne da minha depressão. Me faltava sentido para fazer as coisas. Me faltava um porquê eu deveria acordar todo santo dia e me esforçar no trabalho ou onde quer que fosse. E com essa falta de sentido surgiu uma posição muito hedonista minha em relação à vida. Ou seja, eu estou aqui para buscar os prazeres momentâneos. Então, a sexualidade, o uso de substâncias, maconha e cogumelo e tudo mais que eu explorei na minha época de faculdade, e até comida, por exemplo. Então, já que nada fazia sentido, eu cheguei à conclusão inconscientemente de que eu devia buscar prazeres para ir me sustentando na vida, né? Só que depois eu percebi, depois de muito sofrimento, inclusive, eu percebi que eu tinha ampliado muito meu conhecimento sobre o mundo intelectualmente, mas eu tinha ampliado muito pouco experiencialmente o meu conhecimento sobre mim. Então foi por meio da meditação, quando eu descobri a meditação, passei a meditar, fui num retiro, que eu comecei a entender, cara, eu me conhecia muito pouco, eu conhecia muito pouco sobre minhas emoções, eu conhecia muito pouco sobre meus próprios valores. E aqui que está a grande sacada que vai mudar a sua vida, se você prestar atenção nisso aqui. Você está agora na fase de expandir, você expandiu a sua consciência, expandiu sua percepção, agora você está num vazio existencial. Você precisa começar a se conhecer urgentemente para você entender quais são os seus valores. Quando você estiver no seu leito de morte, o que faria a sua vida ter valido a pena para você? E se você quiser saber como encontrar os seus princípios por meio da meditação e do autoconhecimento, clica aqui no link abaixo, é o link para minha comunidade, o Clube Desencana. Você vai gostar de conhecer, porque lá você vai ter o acesso a um encontro semanal comigo e com minha comunidade, o apoio da galera, que é muito legal, e você vai ter o passo a passo para melhorar a sua vida sem remédio, sem anos e anos de terapia, simplesmente pelo autoconhecimento e pela meditação. Tenho certeza que você vai gostar. Você vai conhecer isso através do autoconhecimento. E depois que você conseguir definir quais são os seus valores, quais são os seus princípios, você vai voltar a se limitar. Mas não é se limitar no sentido dogmático, que você vai ficar rígido, que você vai ficar criticando os outros, nada disso. É uma limitação no sentido de
Você expandiu sua visão de mundo o suficiente para agora ser livre para escolher quais são os seus próprios valores. Não quais são os valores da sociedade, quais são os valores da religião da sua família, quais são os valores que a escola te ensinou. Quais são os seus valores? O que faz você se sentir uma pessoa melhor, uma pessoa digna de ser amada, de ser respeitada. Então, quando você perceber quais são esses princípios, você vai passar a criar suas próprias regras. Porque quando a mente não tem regras, quando a sua vida não tem uma ordem, você vive no caos. Você não sabe como filtrar as informações que chegam para você a todo momento. Mas quando você define os seus princípios, as coisas começam a tomar forma, as coisas começam a ter sentido. Vou dar um exemplo muito prático aqui para você. Quando eu namoro, já estou casado há 9 anos com a minha esposa, e antes, quando eu sentia raiva dela, por exemplo, por alguma atitude que ela tinha tido comigo, quando eu não tinha valores definidos, eu só devolvia aquela raiva para ela, punia ela de alguma maneira, me silenciava para que ela sofresse porque ela me causou raiva. Mas depois que eu me conheci e percebi, bom, eu quero me tornar uma pessoa cada vez melhor, eu quero me tornar uma pessoa cada vez mais amorosa e cada vez mais assertiva em relação às minhas emoções. Então, quando eu sinto raiva da minha esposa hoje, não é mais o caos e eu não reajo mais automaticamente. Hoje eu olho e penso, opa, aqui é a hora de eu jogar, aqui é a hora de eu botar a minha limitação, as minhas escolhas pessoais para jogo. Então eu estou sentindo raiva, eu vou manejar essa raiva e eu vou fazer com que essa raiva faça eu ter uma ação que avise sobre os meus limites para ela, que esclareça os meus sentimentos para ela, mas que eu não puna ela, que eu não trate ela mal por conta do meu sentimento. Então, as experiências cotidianas, quando você tem princípios éticos definidos, quando você tem princípios para se melhorar como ser humano, as ações cotidianas elas se transformam em jogos, elas se transformam em possibilidades de autocultivo, de autoaperfeiçoamento. Então, se você conseguir entender quais são os seus valores e você passar a cultivar e aplicar eles em todas as situações da sua vida, você vai ter com certeza uma vida cheia de sentido e você vai ter uma fonte de prazer muito mais profunda, verdadeira e duradoura do que comer um McDonald's, do que ficar rolando o feed do seu celular. Você vai se encontrar num desafio, por exemplo, não quero mais punir a minha esposa quando eu estou com raiva, então você vai jogar um jogo e quando você vencer esse jogo, mesmo que você vença poucas vezes no começo, você vai ter um senso de prazer, um senso de recompensa muito grande. Eu estou me tornando a pessoa que eu quero ser. Então, no começo da sua vida, te ensinaram várias coisas e te limitaram por conta disso. Depois você expandiu seu conhecimento e quebrou todas ou quase todas essas barreiras, mas agora está na hora de você se conhecer e voltar a impor os seus próprios limites sobre você. Uma pessoa livre não é uma pessoa que faz o que quer na vida. Uma pessoa livre é aquela que age de acordo com os próprios princípios. E se você quiser saber como ter mais foco na sua vida, vou deixar esse vídeo aqui no card, porque ele é o superpoder da meditação, a habilidade de focar no que você quiser. Então é isso, meu querido, e até o próximo vídeo.